E aí, galera? Beleza? Bom, pessoal do segundo ano aí, agora que vocês já treinaram, né, a construção de imagens em espelho côncavo, espelho convexo usando lápis e régua, como eu demonstrei, deixa eu mostrar para vocês a ferramenta do GeoGebra. Eu fiz uma montagem rapidinha aqui, bem simplificada, tá? Dá para você explorar, quem manja, quem gosta de brincar com o GeoGebra, dá para você fazer bastante coisa, umas coisas bem mais rebuscadas do que a que eu fiz aí, tá? Mas essa daqui é bem interessante, porque, assim, enfim, foi rapidinho, foi facinho de fazer, e eu acho que fica bem resumido quando a gente quer estudar, ou pelo menos relembrar, como que a gente classifica as imagens dependendo da posição do objeto e dependendo do espelho onde ele está, certo? Então, o que eu montei aqui? O que vocês estão vendo? Aqui eu tenho um espelho, certo? Aqui eu tenho um objeto, né? Aqui o ponto A é o ponto objeto, aquele ponto que a gente usa como referência do objeto para traçar os raios de luz que atingem o espelho e são refletidos. E nós temos dois raios de luz que atingem o espelho e são refletidos aí, respeitando as regras e as leis da reflexão, certo? Temos esse raio de luz amarelo, ó, que ele é um raio de luz que está incidindo paralelamente ao eixo principal do espelho, então ele reflete passando pelo foco, certo? E temos um raio de luz incidindo no vértice que é refletido formando o mesmo ângulo com a normal ou o mesmo ângulo com o eixo principal, né? A gente tinha visto isso daí, beleza. Aí aqui atrás já tem os prolongamentos dos raios de luz, certo? Tem como você deixar tracejado lá, né? É um trabalho um pouquinho mais apurado, como eu disse, né? Eu quis fazer uma coisa mais rápida. E o mais interessante do GeoGebra é que você consegue ver em tempo real o que acontece com a imagem quando você move o objeto. Beleza? Então, deixa eu mostrar para você como isso é uma ferramenta interessante de estudo. Aqui o objeto ele está atrás do centro de curvatura. Esse era um dos exercícios da tarefa, né? Você fazer o desenho dos raios de luz e encontrar a classificação. Dá uma olhada. Se o objeto está atrás do centro de curvatura, então quer dizer que a imagem ela dá uma olhada, ó, invertida, onde ela está sendo formada aqui, certo? Invertida, ela está sendo formada abaixo do eixo principal. Ela tem um tamanho menor do que o objeto, né? E ela é real, porque ela está sendo formada do mesmo lado que o objeto, ou seja, na frente do espelho, certo? A partir do momento que eu vou puxando o meu objeto para mais próximo do centro de curvatura, olha o que acontece com a imagem, ó. Dá uma olhada o que acontece com a imagem. Ela vai se distanciando do espelho e aumentando. Quando eu chego aqui exatamente sobre o centro de curvatura, olha o que acontece com o objeto e com a imagem. Isso eu pedi para vocês fazerem depois, na segunda semana da quinzena, né? Da aula 9 aí, da aula 09. Olha o que acontece. O objeto e a imagem, eles são formados no mesmo ponto e eles apresentam o mesmo tamanho. A imagem continua sendo real. Agora, quando eu coloco o objeto entre o centro de curvatura e o foco, olha o que acontece com a imagem lá. Se liga, tá? Agora a imagem ela continua sendo invertida, continua sendo real, porque ela é formada na frente do espelho, mas agora ela é maior, né? Então isso é, por exemplo, interessante se você quer, por exemplo, projetar uma imagem, né, usando um espelho, tá? Muito bem. Aí eu vou me aproximando do foco, olha o que vai acontecendo com o objeto. E o objeto já está sendo formado lá não sei na onde. Quando eu coloco o objeto exatamente em cima do foco, meus queridos, que foi um outro exercício que eu pedi para vocês fazerem, isso fazendo papel é bem interessante, tá? Então eu espero que vocês tenham feito aí. Olha o que acontece com os raios refletidos. Olha o que acontece com os raios refletidos. Eu tenho um raio refletido aqui, esse amarelo, e um raio refletido aqui, esse laranja. Essas duas retas, amarelo e laranja, estão o quê? Paralelas. Paralelas. Onde duas retas paralelas se encontram? No infinito. Então essa imagem é uma imagem que nós chamamos de imagem imprópria na física, beleza? Ela é formada no infinito, tá? A gente vai mostrar tudo isso que eu estou mostrando para vocês agora aqui. Na aula 10 a gente vai mostrar algebricamente, tá? Fazendo continha, beleza? Muito bem, aí o segundo exercício que vocês tinham que fazer era encontrar a imagem do objeto que está entre o foco e o vértice. Vamos ver o que acontece, eu vou aproximando o objeto. Olha só onde a imagem é formada, ela voltou. Olha aí, ó.
eu tenho o objeto entre o foco e o vértice do espelho, a imagem está sendo formada atrás do espelho, então ela é uma imagem virtual, né? Ela é direita, porque ela tem a mesma orientação do objeto, e ela é maior, beleza? Legal, né? Olha aí, ó. Então, é muito interessante porque você pode até pensar em situações mais específicas ainda, que eu já vi até questões de vestibular. Por exemplo, um objeto está entre o foco e o vértice, só que mais próximo do foco do que do vértice. Aí esse objeto ele vai sendo aproximado do espelho. Descreva o que acontece com a imagem. Então note que a imagem ela é sempre maior do que o objeto, né? Dá uma olhada, ó. Sempre maior do que o objeto. Mas se você pegar o objeto e aproximar do espelho, o que acontece com a imagem? Ela vai diminuindo. Ela é sempre maior do que o objeto, mas ela vai diminuindo. Quanto mais próximo o objeto estiver do espelho. Beleza? Muito legal. Outra coisa interessante que essa montagem que eu fiz permite é pegar esse objeto e passar para o outro lado do espelho ali. Como se eu fosse passar para trás do lado do espelho. Como vocês estão vendo aqui, esse espelho ele está funcionando como um espelho côncavo. Eu até coloquei uma legendinha aqui, ó, com o objeto deste lado esquerdo do espelho, né? Ele se comporta como um espelho côncavo. Agora eu posso fazer o que, ó? Olha que loucura. Da hora, né? Agora eu coloco o objeto do lado direito e esse espelho ele se comporta como se fosse um espelho convexo. Dá uma olhadinha, ó. O espelho convexo, o que acontece com a imagem formada por ele, né? Como a gente tinha visto lá quando eu fiz na unha, quando eu fiz com lápis e régua. O espelho convexo ele só gera um tipo de imagem. Ele só gera imagem do tipo virtual, direita e menor do que o objeto. Será mesmo? Vou afastar o objeto para ver o que acontece. Olha lá, ó. Dá uma olhada. A imagem continua direita, tá? Continua virtual, continua menor do que o objeto. Muito legal, né? Beleza? Aí, claro, o raio refletido passa a ser esse daqui, né? E o raio refletido esse daqui. Beleza? Então, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui o link para um Sway que eu montei e que já tem essa simulaçãozinha aqui do GeoGebra embutido. E aí já está montado. Você abre a página, já vai aparecer isso aqui, você pode estudar. Você já pode brincar. Beleza? Tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Isso aqui vai ficar de gabarito para atividade, beleza? Qualquer dúvida é só me chamar e é nóis.